Vamos mudar um pouco o enfoque, porque dentro das situações eleitorais tem duas metodologias de você não conseguir que uma pessoa se eleja. Uma é por falta de votos. A pessoa não gostou, o eleitor não gostou da sua proposta, não vota nele. Mas tem uma outra que tem a ver com artilúgios que podem ser colocados pela justiça ou indicando um uso da justiça para evitar que um candidato competitivo possa ser parte da contenda eleitoral. Estou me referindo ao pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, que protocolou no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Paraná um requerimento de declaração para elegibilidade para que a Justiça decida, antes do período de registro de candidaturas, se ele está apto a disputar as eleições de 2026. E para nos explicar mais sobre isso, recebemos precisamente ao ex-procurador da República, Deltan Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Deltan. Como você está? Olá, Segré, olá, Faroeste Brasileira, ouvintes, telespectadores desse canal da Oeste e, em especial, da Faroeste. Primeiro, Segré, meus sentimentos por a Argentina ter perdido a Copa para a Espanha. Não podia deixar de começar sem mencionar isso. Acabou a entrevista, pronto, acabou a entrevista. Não, pode eu queria dizer que... Eu queria dizer que você está absolutamente correto quando você fala da instrumentalização da justiça eleitoral. O nosso pedido de registro antecipado de candidatura é instruído com 2 pareceres de juristas que escreveram como doutrinadores. São 2 extremamente respeitados. Luiz Guilherme Marinoni, junto com Ricardo Alexandre, que são dos maiores doutrinadores e escritores sobre processo, e Adriano Soares da Costa, que é um dos eleitoralistas mais respeitados, citado em várias decisões do Supremo, do TSE. Eu estudei por ele lá atrás, quando eu estudei para concurso público, pelo livro dele chamado Instituições de Direito Eleitoral. E ele, no parecer dele, além dele desmontar, destruir a decisão de 2023, que me afastou, como você bem disse, por excesso de votos, não por falta de votos. Olha o que ele disse aqui. Ele disse que o caso do indeferimento do registro de candidatura de Deltan, lá atrás, em 2023, é um dos mais tristes exemplos de instrumentalização do direito eleitoral para solapar a democracia dos votos legítimos dados pelos eleitores. Foi exatamente o que ele falou. Então a gente entrou com esse registro de candidatura para que não sobre nenhuma dúvida e a gente destruiu nesse registro aquela decisão do TSE de 2023 que me cassou. Inclusive mostrando que o fundamento daquela decisão eram reclamações disciplinares, que não eram processos disciplinares, mas demonstrou o que aconteceu com elas desde então. Como elas foram todas arquivadas, prescritas, todas não tiveram nenhum fundamento. Os meus colegas procuradores que respondiam às mesmas reclamações, que é uma espécie de boletim de ocorrência, não é uma investigação, não é um processo disciplinar, ninguém foi punido e mais. A gente mostrou a razão da retaliação por meio daquelas reclamações. A gente mostrou, por exemplo, que lá atrás, uma das reclamações tinha por base o fato de que lá atrás, em 2015, eu teria noticiado à Procuradoria-Geral da República que o dono do resort Itaiaia era Dias Toffoli. Noticiei para que fosse investigado pela Procuradoria-Geral da República. E aí, o que aconteceu foi que, em razão desse tipo de fato, o sistema reagiu. O sistema reagiu com reclamação, o sistema reagiu retaliando, e isso foi resultar ali atrás no meu afastamento do caso, Segré, do cargo. Agora, eu li e logicamente, quando a gente faz uma entrevista, se informa, né? Eram 15 boletins de ocorrências, como você falou, para ter uma ideia mais fácil para a nossa audiência, que ou foram arquivados ou não resultaria em nada. Então, a tua cassação, porque, para ser claros, foi cassação, mas não era inelegibilidade. E você o que está pedindo é, não me esperem até o final, me digam se eu posso ou não posso ser candidato. Seria mais ou menos isso. Isso, o que a gente está pedindo é que confirme desde logo que a gente pode ser candidato, que não existe assim. Na bola, olhando para o direito, como em várias coisas do Brasil, a gente não tem dúvida nenhuma. Agora, a gente sabe, né, depois de olhar e depois do que eu sofri em 2023, a gente quer ter plena segurança para todo mundo ficar absolutamente seguro. O que aconteceu em 2023 foi que eles não tinham como me caçar dentro da lei. A gente tinha um Tribunal Superior Eleitoral que deu uma decisão por meio de Benedito Gonçalves, que foi um ministro delatado na Lava Jato, e veja, ele não se afastou, não se declarou impedido, mesmo tendo sido delatado na Lava Jato. E aí olha o raciocínio que ele fez, Segré. Ele falou o seguinte, Deltan realmente não tem nenhum processo disciplinar contra ele, não tinha na hora que ele saiu do Ministério Público, e se tivesse, ele era inelegível, mas ele não tinha. Mas veja bem, pode ser que
alguma reclamação disciplinar contra ele, que, como eu disse, é uma espécie de boletim de ocorrência, qualquer um vai lá e protocola e registra, alguma reclamação pudesse vir a se converter em algum processo disciplinar que poderia gerar talvez uma condenação, que poderia ser a pena de demissão. E antevendo tudo isso, ele saiu do Ministério Público, ou seja, ele fez uma série de especulações. Na linguagem do parecer que foi oferecido pelo grande eleitoralista, que fez esse parecer gratuito por acreditar na causa e entender que essa discussão é importante para a democracia, ele falou nas palavras dele que foi uma decisão do tipo mãe de Iná, que fez uma previsão de futuro. Só que, pelo jeito, a bola de cristal dele estava quebrada, porque não se confirmou. Você olhando os desdobramentos, desde que eu saí do Ministério Público, desde 2021, o que aconteceu com essas 15 reclamações disciplinares, elas foram arquivadas por falta de provas, elas foram arquivadas porque os fatos eram eminentemente legais e regulares, não tinha nada de errado, foram arquivadas por prescrição. Vários outros colegas respondiam junto comigo as mesmas reclamações disciplinares, ninguém foi punido por absolutamente nada. Ou seja, se eles queriam se agarrar em alguma coisa, em uma especulação para me afastar em 2023, agora nem isso eles têm, porque aquelas reclamações se desdobraram e foram encerradas sem apontar nenhuma ilegalidade no nosso comportamento. E veja o seguinte, Segré, o José Dirceu ele vai ser candidato, condenado, preso na Lava Jato, depois teve suas condenações anuladas. O próprio Eduardo Cunha, ele foi condenado, contas do exterior entrando milhões e milhões de dólares em propinas e vai sair candidato. Eles tiveram processo de condenação. Eu nunca tive um processo, muito menos uma condenação. E aí eles querem me tirar. Mas deu só para entender também, a cassação e a inelegibilidade eventual estão juntas, ou seja, uma atribui à outra, é um requisito da outra, não necessariamente? Não. O que aconteceu lá em 2023? Eu não fui cassado, não tive os direitos políticos cassados, não foi declarada, não fui condenado à inelegibilidade e por isso eu não estou lá no rol dos inelegíveis, na lista dos inelegíveis oficial do Tribunal Superior Eleitoral, eu não estou lá. O que eles fizeram lá em 2023 foi indeferir o meu registro de candidatura, essa linguagem jurídica técnica. Eles indeferiram para aquele pleito de 2022, 2023, dizendo que eu teria fraudado a lei. Só que quando você analisa um registro de candidatura, você analisa para cada eleição. Agora vai ter outro registro de candidatura e eles vão analisar para essa eleição. Vamos supor o seguinte, que você tivesse um prefeito que tivesse sofrido uma condenação no Tribunal de Contas. Esse prefeito lá atrás, ele tinha registrado a candidatura e tinha sido indeferido o registro de candidatura. Aí, seguiu o tempo, ele consegue reverter aquela condenação do Tribunal de Contas. Agora ele poderia registrar a candidatura porque ele reverteu. O que aconteceu comigo foi que lá atrás eles usaram uma especulação, essa especulação não se confirmou, a gente está registrando de novo a candidatura, só que agora aquela base que existia para eles me caçarem não existe mais simplesmente. Tá, mas aí vem a outra situação, porque me parece ilógico, se alguém te tira do cargo, porque segundo esse alguém, você poderia eventualmente, se aconteceria, ou seja, se a chuva vier um dia de sol, então essas elucubrações que não deram em nada. Existe a possibilidade de que vocês digam, vocês me tiraram erradamente, não deveriam te colocar de novo no cargo? Deviam. Agora, lá atrás, aquele processo se encerrou. E ele se encerrou para aquela eleição. Agora a gente está falando do novo processo. E quando a gente olha para aquelas reclamações, tem um detalhe interessante. Aquelas reclamações que eram oferecidas contra mim e contra os colegas da Lava Jato, eram oferecidas por quem? Por senadores do PT, inclusive o Jacques Wagner, agora enrolado aí no Master. Eram oferecidas pelos deputados do PT, pelo Cristiano Zanin, advogado do Lula, ou então Renan Calheiros, e era por fatos como esse que eu mencionei. Tinha que mais? Tinha lá. Tinha um recurso que a gente ofereceu no Supremo Tribunal Federal, a gente ofereceu esse recurso, e aí eles disseram, está protelando, e entraram com uma reclamação, não tem nada a ver, qualquer procurador pode recorrer em qualquer lugar, isso é exercício legítimo de direito, mas alguém vai lá e faz um boletim de ocorrência, eu não consigo impedir a pessoa de fazer um boletim de ocorrência, e aí eles me tiraram com esse tipo de fundamento, e além disso, como eu mencionei, eles fizeram uma espécie aí de leitura mental, dizendo que, antecipando tudo isso, eu tinha saído do cargo por um medo de demissão, e o que eu fiz agora? Eu trouxe uma série de provas também desmontando esse argumento, eu trouxe declarações, depoimentos, mensagens de WhatsApp lá da época da minha saída do Ministério Público, com ata notarial, mostrando a razão da minha saída, o que eu conversava com as pessoas, e que a razão foi por uma causa, por um propósito maior de amar e servir as pessoas, já como dentro da Lava Jato a gente não conseguia mais lutar contra a corrupção, o que eu falava para todo mundo na época, em mensagens privadas, em áudios de WhatsApp
Gente, eu estou fazendo esse passo porque eu entendo que, numa minha visão cristã de mundo, eu tenho que fazer o melhor com os talentos que Deus colocou na minha mão. Se eu quero mais servir as pessoas com excelência, a gente precisa fazer a diferença agora dentro da política. Essa é a razão pela qual eu estou saindo. Até surgiram, na época, algumas matérias sobre as reclamações disciplinares e eu mandei áudios que eu trouxe também como prova nesse processo, dizendo, pessoal, isso aí não traz preocupação nenhuma, era reclamação, que torna alguém inelegível ao processo disciplinar. E eu tive mais de 50 reclamações contra mim. Eu já tinha saído naquela época da Lava Jato fazia um ano. Tinha um rescaldo ali de 15 reclamações, não queria dizer nada. Então, veja, eles forçaram, como bem disse aqui o eleitoralista, eles instrumentalizaram o direito eleitoral da mesma forma como estão instrumentalizando contra o Jair Bolsonaro, como instrumentalizaram o direito penal contra as pessoas do 8 de janeiro. Eles instrumentalizaram. Só que agora o TSE, a composição é outra. Agora tem André Mendonça, tem lá uma configuração mais técnica do TSE que nos traz aí uma confiança de que nosso nome estará nas urnas agora em 2026. Por último, qual é o prazo para o TSE responder? Ou seja, para que não corra o risco de que se registre a candidatura, a convenção eventualmente ratifique o teu nome e aí dizem, ok, mas eles ficam esperando. Senta, como o Alcolumbre sentava na CPMI do Banco Master, alguém senta na situação e diz, deixa rolar que a gente vê depois o que faz. Tem algum prazo para resolver? Essas ações de registro de candidatura, elas são muito rápidas, muito céleres, assim como são as ações eleitorais. Justamente por isso que uma questão decidida numa eleição, ela não vale para a seguinte, porque cada ação, ela discute só aquela eleição porque não tem prazo para produzir prova com abundância, elas são ações aí que a gente chama de conhecimento limitado, são ações muito restritas, por isso que a cada eleição você renova. E como é muito rápido, a gente tem expectativa aí de que em 30, 60 dias deva sair o resultado, ou seja, antes da eleição, para ninguém ter absolutamente dúvida nenhuma, receio nenhum. E agora, mais uma vez, a nossa condição é plenamente elegível. Até Segre, 15 decisões desse ano, de 2 juízes eleitorais, tinham decidido falando, não tem nenhuma inelegibilidade contra Deltan, Deltan está elegível. A gente só antecipou isso para a gente dar absoluta segurança e afastar aquelas narrativas, porque enquanto a gente está no topo das intenções de voto no Paraná, a Grace está no topo da rejeição de voto. E aí eles ficam soltando naqueles blogs, na imprensa, eles ficam soltando essas narrativas de que a gente estaria inelegível e isso gera um ruído. Então a gente quer trazer uma plena tranquilidade para o processo eleitoral no Paraná, para o nosso eleitor. E eu fiquei muito contente com a repercussão que aconteceu a partir do nosso protocolo do registro de candidatura antecipado ontem, inclusive em grupos de advogados eleitorais. Até gente que não gosta de mim, até gente que me criticava, até gente que está do campo oposto falou, olha, depois de ver esse parecer, depois de ver essa ação, realmente, Deltan Dallagnol tem razão, ele está elegível. É bem provável, tudo indica que ele vai registrar sua candidatura efetivamente. Muito bem, Deltan, muito obrigado pela clarificação dessa situação, porque está elegível, o eleitor de repente acredita numa coisa, então considera que não vai ter participação, de novo caso a convenção aprove, como a lei eleitoral indica, mas te agradecemos muito por essa explicação de como estavam as situações e o que vocês estão procurando. Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente tem que reafirmar e espalhar a verdade, até porque a gente, como pré-candidato agora, Segre, a gente precisa disso para que as pessoas caminhem junto com a gente. A gente abriu, por exemplo, a nossa vaquinha eleitoral há 2 semanas, alcançou aí R$100 mil em coisa de 2 semanas, que foi ali um avanço muito rápido da vaquinha, e muitas pessoas têm nos apoiado por acreditar na nossa causa, até para dar um troco, para dizer quem vai definir isso não é uma canetada arbitrária de Brasília, mas é o povo. Quando eles nos derrubam, a gente volta com ainda mais força. Então, quero agradecer, um grande abraço a todos vocês, todos os telespectadores, ouvintes aí da UES, que a gente possa, nesse ano, construir um Brasil mais justo e melhor por meio das eleições. Por favor, e que a Argentina que perdeu, como você já me tirou sarro no começo, continue jogando por aí pelo mundo que está tudo bem. Muito obrigado, Deltan. Até a próxima. Tá tudo certo. Obrigado. Valeu, grande abraço. Obrigado. Até logo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.